chamo Raquel Nascimento, sou nutricionista, especialista em saúde da criança e do adolescente pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ, e mestre em nutrição humana também pela UFRJ. Atualmente, atuo como nutricionista na Universidade Federal Fluminense. Vou apresentar essa entrevista denominada Aleitamento Materno e Covid-19, Atualidades e Recomendações, como parte da programação do Festival de Conhecimento da UFRJ Futuros Possíveis. Inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre a nossa temática. Sabe-se que a ciência enfrenta grandes desafios frente à pandemia de Covid-19, uma nova doença infecto-contagiosa de difícil controle que tem causado elevado número de hospitalizações e mortes. A transmissão pelo SARS-CoV-2, agente viral da doença, se dá principalmente por meio de secreções respiratórias, liberadas através da respiração, fala, espirros e tosse. Nesse contexto, as condutas de prevenção de disseminação da doença se tornam cada vez mais importantes em todas as fases da vida. Várias questões sobre as formas de transmissão permeiam o universo materno-infantil. Quais as evidências disponíveis sobre transmissão vertical em gestantes infectadas pelo vírus? Há risco de contaminação pelo SARS-CoV-2 por meio do leite materno? Quais as recomendações para mulheres com Covid-19 que desejam amamentar? O objetivo dessa entrevista é esclarecer essas e outras dúvidas que envolvam o aleitamento materno em tempos de Covid-19. Para esclarecer essas dúvidas, eu convido a fala nutricionista e consultora em amamentação, Natália Silveira. Natália, fale um pouco sobre você, sua área de atuação, como você se apaixonou pelo universo materno-infantil e sobre a importância do aleitamento materno. Oi, Raquel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Eu sou Natália Silveira, eu sou aluna do mestrado profissional em nutrição clínica do Instituto de Nutrição Josué de Castro e atuo desde 2016 como coordenadora de nutrição de uma maternidade de alta complexidade do estado do Rio de Janeiro, o Hospital da Mulher Eloneida de Studart. O meu amor pela nutrição materno-infantil ele iniciou-se em 2012, quando eu fui convidada para atender no ambulatório de nutrição desse mesmo hospital onde eu atuo. A maternidade veio em 2014 e me fez me apaixonar ainda mais por esse universo. Eu costumo dizer que eu vou me especializando e me atualizando conforme a minha filha vai crescendo. Ela tem 6 anos hoje. O amor pelo aleitamento materno ele cresceu na maternidade e se intensificou em 2018. Aqui onde a gente trabalha, em 2018, o Serviço de Nutrição assumiu o banco de leite, que até então era gerenciado pela enfermagem. Então, desde 2018, eu venho me aprofundando no assunto, sempre a fim de prestar um melhor atendimento para a demanda assistida aqui, e também trazer referências atualizadas, né, para a equipe do hospital, que tem o banco de leite como referência. Então, dando prosseguimento à nossa entrevista, Natália, queria saber, muitas gestantes se preocupam com a possibilidade de contraírem a Covid-19 durante a gravidez e acabam transmitindo a doença para o bebê, a chamada transmissão vertical. Quais são as evidências científicas sobre o risco desse tipo de transmissão durante a gestação em mulheres infectadas pelo coronavírus? Então, Raquel, é importante primeiro a gente entender o que é a transmissão vertical, né? A transmissão vertical, ela ocorre quando o micro-organismo causador de uma doença, ele é passado da mãe para o bebê. E esse tipo de transmissão ela poderia estar acontecendo de 3 formas, né? Na gestação, através da placenta, durante o parto, através do contato com o sangue ou com as secreções vaginais e através do aleitamento materno, depois do parto, né? Esclarecendo isso, a gente pode entender o que se sabe até o momento sobre o novo coronavírus na gestação. Então, até o momento, são poucos os estudos publicados sobre a gestante e seus recém-nascidos,
mas o risco de transmissão, como a gente disse, ele existe e não pode ser ignorado. A gente tem um alerta aí sobre esse fato, que esse alerta ele vem de um registro de 311 recém-nascidos com mães confirmadas, né, com Covid-19, e 3% desses RMs eles testaram positivo por SARS-CoV-2, e ainda na primeira semana de vida. Embora a gente não saiba ainda, não esteja claro qual foi a via de aquisição desse vírus, né? E durante a amamentação, há risco de transmissão vertical da mãe para o bebê nesse período? Então, o que a gente tem de informação científica até o momento é até o contrário, é que o aleitamento materno ele funciona como o leite materno como um fator protetor, né? Então, não existe comprovação de transmissão do SARS-CoV-2 pelo leite materno. A gente tem um estudo que foi publicado recentemente na revista JAMA, onde os cientistas descobriram que 97% de anticorpos contra o coronavírus no leite materno, daquelas mulheres que receberam a vacina, as 2 doses da vacina do Covid, que foi a vacina, esse estudo foi, as mulheres receberam a vacina da Pfizer. Então, a gente demonstra aí, né, com esse estudo, a possibilidade de imunização do recém-nascido através do leite materno. Então, espera-se que a mesma coisa aconteça com aquelas mães contaminadas, né, que elas possam estar passando aí o anticorpo através do leite materno também. E durante a amamentação, Natália, há risco de transmissão vertical da mãe para o bebê nesse período? O SARS-CoV-2 está presente no leite de mães infectadas pelo coronavírus? Então, o que a gente tem hoje, né, de informação científica não comprova essa transmissão, né, do vírus através do leite materno. Pelo contrário, a gente espera, né, que o leite materno ele tenha um efeito protetor, né, assim como atua com outras diversas doenças. Então, a gente tem um estudo, Raquel, recente, que foi publicado na revista JAMA, onde cientistas descobriram que 97% de anticorpos contra o coronavírus no leite materno. Legal, né? E assim, receberam a vacina, 2 doses da vacina da Covid, no caso foi a vacina Pfizer. Né? Então, está demonstrando aí a possibilidade, né, de imunização de recém-nascido através do leite materno. O mesmo a gente espera em relação à mãe que contrai a Covid, né? E ela possa estar aí passando os anticorpos através do leite materno para os seus filhos. Legal essa informação aí, Natália. Assim, dá até uma esperança nova aí nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Então, nós duas sabemos que o leite materno é o alimento mais adequado para o bebê em termos de energia e nutrientes. Previne doenças e fortalece o vínculo entre mãe e filho. Estudos mostram que colocar o bebê no seio da mãe logo após o parto, ainda na primeira hora de vida, a chamada Golden Hour, promove inúmeros benefícios para a saúde da mãe e do bebê. Se a mãe for um caso suspeito ou até confirmado de Covid-19, ainda assim o bebê deve ser colocado em contato pele a pele e amamentado na primeira hora de vida? Então, Raquel, se a mãe ela for, a gente precisa de alguns cuidados, né? Se a mãe for, a parturiente for sintomática, ou se ela teve contato, né, com uma pessoa com síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada, né, pelo SARS-CoV-2, nos últimos 14 dias, a amamentação ela deve acontecer, mas aí, como eu disse, sob alguns cuidados, como o banho da parturiente, a troca da máscara, troca de touca, lençol, camisola, a fim de proteger o bebê e a equipe também que vai estar dando apoio a essa parturiente após o parto. Então, uma mãe com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus ou que more junto com uma pessoa infectada, deve manter a amamentação? Então, com certeza ela deve manter, não existe hoje uma contraindicação em relação a isso, né? Desde que
a nutriz ela se encontra em situação satisfatória, né, de saúde e deseja amamentar. Caso a mãe ela não se sinta segura, né, caso ela esteja tá confirmada, está com Covid confirmado, está insegura, com medo de passar para o bebê, a gente tem uma alternativa que seria essa mãe tirar esse leite, né, através da extração manual ou através da extração através de bomba e ofertar para esse bebê pela colher ou pelo copinho, né, para que não haja depois uma confusão de bico. Se essa infecção ela estiver confirmada em ambiente hospitalar, é importante que essa nutriz ela comunique a equipe, né, que ela deseja tirar esse leite, e a equipe também esteja pronta para poder dar essa informação para essa nutriz, né, para que esse leite ele seja retirado dentro de um ambiente seguro, para que não haja nenhum tipo de contaminação também desse leite que vai ser ofertado. Quais são as orientações de higiene para uma mãe com confirmação suspeita de Covid que está amamentando? Então, as recomendações são as mesmas que a gente tem para qualquer outra pessoa, né? Que não, mesmo aquelas que não estejam amamentando, que é de higienizar as mãos com água e sabão durante 20 segundos, higienizar com álcool também. Sempre antes de tocar no bebê, ela precisa estar higienizando essa mão, ela precisa trocar a máscara, isso é super importante, né? A gente tem esse cuidado com a máscara descartável e a máscara que você consegue reutilizar de pano, ela precisa ser higienizada também, isso é super importante. Se por acaso essa mãe tossir, espirrar, ela precisa trocar essa máscara também. Ela tem que evitar ao máximo ali estar tossindo em cima do bebê, evitar, toda mãe tem essa vontade, adora, né, tá tocando seu bebê, mas tem que ter cuidado com esse contato também, o toque, colocar a mão na boca do bebê deve ser evitado, tocar os olhos, né, tem que ter muito cuidado com essas mucosas, a fim de proteger o bebê também. Raquel, é importante também que após a mamada, caso a mãe confirmada com Covid-19, ela tem que ter esses cuidados, né? Os outros cuidados com o bebê, a gente tem que contar também com a rede de apoio. Então, assim, cuidados como troca de fralda, banho, né? Que ela conte com essa rede de apoio ali para ajudá-la, né? Então, assim, o bebê vem para ela na hora de amamentar e os outros membros da família podem estar ali ajudando essa nutriz nos cuidados com o bebê, né? Para evitar esse contato por muito tempo também, né? E nesse caso, o alojamento conjunto é recomendado? Então, no caso do alojamento conjunto, né, lá no hospital, a mãe ficar junto com o bebê, ele pode acontecer, né, desde que a mãe esteja clinicamente estável, o bebê assintomático também, né, eles podem estar ali juntinhos, né, no alojamento conjunto. Agora, se a mãe ela for Covid-19 suspeita ou confirmada, a Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que eles fiquem numa distância de 2 metros, isso é importante, né? Entre o leito e o bercinho do bebê. O aleitamento materno ele deve ser promovido seguindo as recomendações de uso de máscara, lavagem das mãos antes e após a mamada, conforme a gente colocou aqui. E sabendo que essa infecção, o contágio pode acontecer, né? A transmissão pode acontecer através das gotículas respiratórias, para a proteção do RN, a gente pode considerar também algumas alternativas, como o uso de incubadoras, que aí o bebê vai estar fechadinho, né, na incubadora, ou então até mesmo o uso de cortina para poder separar ali através de uma barreira física o leito da mãe e o leito do bebê.
Natália, além desses cuidados que você já mencionou, é necessário que uma mãe com confirmação suspeita de Covid-19 lave o seio antes de amamentar ou antes de retirar o leite? Então, é importante que essa higienização ela não é recomendada caso não haja situações específicas, como ela observou que ela tossiu sobre a mama, ou então o peito estava exposto ali, né? Então, a gente sabe que a transmissão ela acontece também através das gotículas, então, sim, ela precisa estar ali higienizando. Né? Pode higienizar com água e sabão, né? Tá ali higienizando a mama durante uns 20 segundos antes da mamada, mas caso isso não aconteça, ela não precisa estar lavando o peito a cada mamada não, tá? Em relação à doação de leite materno, uma mãe com sintomas gripais que seja um caso suspeito ou até confirmado de Covid-19 está apta para doar seu leite para banco de leite humano? Então, Raquel, essa dúvida é muito comum, né? Porque a gente recomenda o aleitamento materno, né? Mas quando chega na hora, se a gente tem uma mãe que é doadora e ela está contaminada, né, com Covid, a gente pede para ela pausar, né, essa doação no período de 15 dias. Por quê? Porque esse leite ele está indo para crianças às vezes extremamente prematuras, né? Então existe aí, são crianças mais debilitadas, né? Então existe esse risco e na norma, né, de bancos de leite, a norma diz que para a mulher ser doadora ela precisa ser uma mulher saudável. Então hoje até uma mulher que esteja gripada, mesmo não sendo Covid, ou então está com uma febre, está indisposta, ela precisa pausar a doação nesse período, tá? Então, depois que tudo isso passar, que ela já, se for o caso de Covid, passou o período de incubação, ela pode voltar a doar. Isso vale também se ela estiver habitando uma pessoa, né? Ou se ela tiver tido contato com uma pessoa com síndrome gripal ou com Covid também confirmado, tá bom? Sim, e se essa mãe, mesmo estando consciente de todos os benefícios do aleitamento materno e de todos os cuidados de higiene para evitar a transmissão do vírus, não se sentir segura para amamentar ou optar por não fazer, que pode acontecer, né? Existem outras formas de oferecer o leite materno? Sim. Então, Raquel, como dito anteriormente, né, ela pode sim tá utilizando outras formas para poder dar esse leite para o bebê. Ela pode ofertar esse leite através do copo e através da colher, e para isso ela precisa estar extraindo esse leite, né? Esse leite ele pode ser extraído através da bomba manual, bomba elétrica ou através da extração manual. E esse leite, ele pode ficar armazenado, esse leite extraído, ele pode ficar armazenado na geladeira por 12 horas ou então no freezer por 15 dias. Eu vou mostrar para você aqui um tipo de frasco que a gente utiliza, a gente orienta, né, as mães para poder guardar esse leite. Esse frasco pode ser qualquer tipo de frasco, desde que ele seja de vidro e com tampa plástica, né? Esse frasco é muito comum a gente ver no mercado, mas com uma tampa de metal, e a tampa de metal é contraindicada, né, pelo risco de contaminação. Mas tem esses frasquinhos de café solúvel também, que é muito comum a gente ver, e a tampa é de plástico, então, ou então ela adquirir, né, esses frasquinhos em loja que vende frasco. Então, esse frasco ele precisa ficar fervendo por 15 minutos a partir do momento que a água levantar fervura. E depois que ele esterilizar por esses 15 minutos, ela pode emborcar tanto o frasco quanto a tampa com a boquinha, né, com a borda para baixo, esperar ele secar, fecha, e aí você tem um frasco esterilizado. É importante a gente relatar, né, colocar aqui que não se deve usar pano de prato para poder estar secando, papel toalha, né, porque pode estar contaminado.
Então, o ideal mesmo é ele secar naturalmente com a borda virada para baixo. E como é que ela extrai? Ela vai extrair o leite, vamos supor que através da extração manual, ela pode extrair direto nesse frasquinho e guardar. Ah, mas eu não consegui encher o frasco completo, não tem problema. Na próxima extração, ela pode fazer esse mesmo processo que eu expliquei de esterilização com um copo de vidro, né? Ela pode tirar num copo de vidro e vai lá na geladeira e emborca, joga, né? Entorna em cima do que já está até ele encher. É importante que, se ela optar por ofertar esse leite, deixar esse leite congelado, é que ela deixe uma etiquetinha com uma data da primeira coleta desse leite. Porque, como eu disse, esse leite ele pode ficar armazenado por 15 dias. Então, é importante que ela tenha esse controle. Para a doação, o processo é o mesmo, mas e para ela manter em casa, né? Aí depois, Nath, como é que faz para poder ofertar? Então, se tiver na geladeira, ela vai tirar esse frasquinho e vai só deixar ele à temperatura ambiente, né? O leite através do banho-maria. Então, em uma panela, não precisa estar muito cheia, ela vai, deixa a água esquentar, quando esquentou, ela desliga essa água e ela vem com um frasquinho dentro da própria panela para a gente só quebrar a temperatura, né, que a gente fala aí de uma forma popular, mas deixar esse leite a em uma temperatura ambiente para poder estar ofertando para o bebê, tá? E aí, se for no freezer, o processo é o mesmo, só que ele demora um pouquinho mais, porque o leite vai estar congelado, né? Então, em banho-maria, vai ficar um pouquinho mais de tempo, ela sempre homogeneizando, né? O leite dentro do frasquinho, sacudindo, né? Dentro da panela, a fim dela conseguir dissolver todo esse leite, né? Degelar esse leite. E aí ela pode ofertar. Raquel, é importante relatar isso também, deixar aqui registrado, que ela ofertou esse leite para esse bebê. Sobrou um pouquinho. Pode guardar novamente? Não pode, tá? Então, uma grande dica que eu deixo aqui é que esse porcionamento ele seja de acordo com o volume que o bebê consome, né? Então, ela já vai porcionando no volume que ele usa, que o bebê consome, e aí ela só digela aquela quantidade de oferta. Né? O bebê vou querer dar mais um pouquinho. Então, ela vai lá, tira do congelador mais uma outra porçãozinha, e aí ela não precisa, né, gelar o frasco inteiro. Porque aqui no banco de leite a gente usa muito frasco de 500 ml, mas aí é em outra realidade, né? Que aí a gente consegue ofertar para outros bebês quando a gente digela de uma vez só, né? A gente porciona para vários bebês. Mas em casa é importante ela ter esse cuidado, porque ela consegue ofertar mais vezes para o bebê. Sim, ótimas dicas, Nath. E a amamentação cruzada? O bebê receber o leite materno de alguma mulher da família ou de uma amiga que não esteja infectada. Às vezes as mães pensam isso, né? Ah, será que pode? Uma amiga minha tá amamentando também. Será que o meu bebê pode receber o leite dela aí nesse período em que eu estou infectada? Isso é uma opção? É seguro? Então, Raquel, a amamentação cruzada, ela é contraindicada em qualquer situação, né? Seja no Covid, seja eu precisei sair, não tem ninguém para poder dar de mamar para o meu filho. Por quê? Porque essa prática ela pode estar trazendo risco para a saúde do bebê. Ah, mas é minha irmã, é minha vizinha, ela não tem problema de saúde nenhum. Eu costumo dizer o que os olhos não veem, o coração não sente, né? A gente acha que não tem, mas pode ter alguma doença que pode estar ali passando para o bebê, né? Ela pode estar ali com uma janela imunológica, por exemplo, de uma doença, né? E a criança acaba ficando em risco. E fora o risco de doenças mais graves, né? De transmissão de doenças mais graves, como o HIV, o HTLV,
o HTLV2. Então, assim, são várias doenças que podem estar sendo transmitidas e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Outra coisa também é que, através do leite materno, outras substâncias são passadas, álcool, drogas. Então, é importante a gente estar atenta, né, a essa prática. E se a mulher infectada deseja amamentar, mas está muito debilitada, está na UTI ou com sintomas muito fortes da doença, quando ela pode começar a amamentar novamente, Natália? Então, ela pode voltar a amamentar assim que ela se sentir bem, né? Ela precisa também estar bem ali para poder fazer acontecer a amamentação. Não há um intervalo fixo para aguardar, né, a confirmação ou a suspeita. Não há também evidências que a amamentação mude o caso clínico da Covid-19 em uma mãe. Ela deve ser apoiada, né, em sua saúde e nutrição geral para garantir sempre a sua recuperação, né, em primeiro lugar. Se for possível, para a manutenção da produção de leite, né, enquanto a amamentação estiver impossibilitada, que ela continue retirando o leite. E aí, a equipe que atua nos setores fechados, né, UTI, materna, ela precisa estar ali também para poder estar apoiando essa mulher, ajudando na extração e no estímulo desse leite, né? No estímulo dessa produção. E é através dessa extração que esse leite vai sendo produzido. Então, se ela também está internada num hospital que tenha banco de leite, eu acho que dá um conforto maior para ela, porque o bebê dela pode estar ali sendo alimentado com leite humano, pasteurizado, né, de uma doadora ali que está ofertando para o filho dela. Então, ela precisa ser, sim, apoiada e precisa estar ali estimulando, a equipe estimulando essa produção através da extração. E o uso da fórmula infantil ou composto lácteo é mais seguro para os bebês em casos de mãe com confirmação ou suspeita de Covid? Raquel, eu costumo dizer que o leite materno ele é soberano, né? Então, acho que nenhuma indústria vai conseguir produzir uma substância que seja similar ao leite materno, né? Primeiro porque os anticorpos, né? Eu acho muito difícil conseguir chegar a produzir, ter esses anticorpos que a mãe... Imagina, todas as doenças que a mãe teve contato, ela é capaz ali de estar passando através dos anticorpos, né? Através do leite, os anticorpos através do leite materno para esse bebê. A gente fala que o leite materno ele é a primeira vacina do bebê, né? Isso é super importante. Então, não há necessidade nenhuma dela estar oferecendo fórmula, né, complemento para esse bebê, ou qualquer outro tipo de leite, a adoção, que não seja leite materno, e a adoção dessa medida, ela pode também reduzir a quantidade de leite produzido, né? A produção de leite materno, ela se vem através do estímulo, né? Sucção, ou então o estímulo através da extração manual. Essa mama ela precisa ser estimulada. Na sucção, né, quando o bebê mama no peito, uma série de hormônios ali vão estar atuando, principalmente por conta desse contato, né, a sucção mais o contato, a mãe, ela olhando para o bebê, né, ela tem uma série de hormônios ali atuando que vão ajudar na ejeção desse leite. E aí, quando ela dá uma fórmula, esse processo ele não acontece. E aí, o que o corpo dela entende? Poxa, não tem bebê mamando nesse momento, então eu vou diminuir a produção desse leite. E aí a gente começa a entrar nesse ciclo, né, que ela começa a produzir menos leite, cada vez menos leite, conforme ela vai ofertando fórmula, e aí chega um ponto que a produção dela fica diminuída.
E aí ela entra naquele ciclo que tem um pouco leite, não consigo amamentar. Então, isso não serve só para o COVID, né, que é o tema que a gente está discutindo aqui, mas para qualquer outra situação, né, que leve essa mãe a ofertar outro tipo de alimento sem ser o leite materno. E eu acho que o nosso papel como profissional de saúde nessa temática, ele é extremamente importante. Às vezes muitos profissionais, eles colocam essas mulheres em dúvida, né? Ah, tá chorando, pode ser fome, né? E aí a mulher tá ali sacrificando para poder estar amamentando, tá dando melhor, mas aquela dúvida fica lá martelando na cabeça dela. Olha, o profissional que me atendeu, ele cogitou que meu bebê estivesse com fome. Será que o meu leite não está sendo suficiente para o meu bebê? Será que o meu leite é fraco? Então, a gente precisa ter todo esse conhecimento, né, em torno do aleitamento materno. Isso é extremamente importante para quem atua nesse campo materno-infantil. Eu não sei, é importante a gente colocar que a gente tem uma norma que se chama Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeiras, chamada NBCAL. É uma norma que ela protege, né? A função dela é estar ali protegendo o aleitamento materno. E é crucial que todo profissional de saúde tenha conhecimento dessa norma e que quem atua na área materno-infantil ande com ela embaixo do braço, porque a indústria ela é muito cruel em relação a isso também, né? Essa mulher recebe muitas informações de fora através da indústria que colocam em dúvida a capacidade de amamentar. Então, se está com síndrome gripal ou então confirmou Covid-19, por que não, né, tentar outro alimento, né? Ou então você pode estar contaminando o seu filho. Então, a gente tem que estar muito bem amparado também e ter muito conhecimento dessa norma para poder estar apoiando essa mulher nesse momento, que é difícil. Assim, eu tive casos de Covid na minha família e é um momento de muito medo, né? Por mais que a gente tenha instrução, é uma situação muito difícil e eu fico imaginando uma nutriz, uma mãe infectada, né, contaminada, e o medo dela estar passando isso para o seu bebê. Então, eu acho que é extremamente fundamental que todos os profissionais estejam prontos para apoiar essa mulher e apoiar a rede de apoio dela também. Né? A família ela precisa ser empoderada, ela precisa ser ajudada e a gente faz parte dessa rede de apoio. Então, se essa mulher ela conseguir contar com uma ajuda de todos esses profissionais, eu acredito muito que o aleitamento materno tenha um sucesso que a gente não consegue que eu não consigo nem mensurar. Né? Então, isso é extremamente importante. Muito importante essa sua fala sobre a rede de apoio, Natália. Em relação à vacinação, mulheres que estão amamentando podem se vacinar? O Ministério da Saúde ela preconiza a vacinação de mulheres amamentando, né, que estejam amamentando, e hoje a gente tem aí a prioridade, né, para a mulher que chega com um filho, né, pequeno, amamentando, ela tem prioridade na fila, isso é muito importante, né? Isso vem acontecendo aqui no município e no estado do Rio, em alguns municípios que eu consigo acompanhar. Então, não tem nenhuma evidência que não seja indicado. É importante que ela esteja sempre em contato com o médico dela, o profissional que esteja acompanhando, né, essa evolução dela, mas o que a gente tem de comprovação é que está indicado sim.
Natália, e como deve ser feito o aconselhamento pelo profissional de saúde? Resumindo essas orientações que você já deu, para gestantes que desejam amamentar, mas têm medo de transmitir o coronavírus para o bebê. Raquel, é importante que o aconselhamento a essa mãe leve em conta esse medo por parte da nutriz da família, né? Isso é super compreensível, mas é fundamental que essa escolha esteja empoderada e ciente das seguintes informações, que é importante a gente destacar, que até agora a gente não tem evidência científica que o coronavírus ele pode ser transmitido através da amamentação, a gente não tem evidência nenhuma em relação a isso, que recém-nascidos e bebês têm baixo risco de infecção por Covid-19 quando comparado com outros grupos etários, e entre os poucos casos confirmados, a maioria apresentou sintomas leves e eram assintomáticos. O aleitamento materno e o contato pele a pele, eles reduzem significativamente o risco de morte em recém-nascidos e lactentes, proporcionam vantagens imediatas e ao longo da vida para a saúde e desenvolvimento dessas crianças. A amamentação também reduz o risco de câncer de mama e de ovário na mãe, então a gente vê aí benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Os benefícios da amamentação superam os riscos de potencial transmissão de doenças associadas ao coronavírus e tomando os cuidados básicos, como o uso de máscara, lavagem das mãos, evitar que toque, né, na boca, no nariz, né, o bebê toque, tanto a mãe evitar tocar na boca e nariz do bebê, quanto o bebê evitar que o bebê toque na boca e nariz da mãe. É possível, né, se você fizer tomar todos esses cuidados, realizar uma amamentação de forma segura e já foram identificados anticorpos presentes no leite materno em mães que já foram vacinadas com a vacina, né, no caso do estudo que a gente citou da Pfizer. Então, que se pode, né, repetir com a vacinação de outras vacinas, né, não necessariamente só a dessa. E os cientistas, eles estão, né, Raquel, estudando sobre a possibilidade de imunização dos recém-nascidos e através do leite materno. Isso seria um benefício, né, adicional da amamentação. Ótimo, Natália, dá até um quentinho no coração de saber dessas notícias, né? Quero agradecer a você, Natália, pelos esclarecimentos a respeito dessa temática tão importante. Com certeza contribuiu para atualizar nossos conhecimentos em aleitamento materno nesses tempos de pandemia e nos tranquiliza saber que mesmo mães com Covid-19 podem e devem ser estimuladas a amamentar. E os resultados de estudos que evidenciaram a presença de anticorpos no leite materno de mulheres vacinadas também são bastante animadores e ajudam a reacender nossa esperança nesses tempos tão difíceis. Agradecemos também a toda a equipe organizadora do Festival de Conhecimento da UFRJ pelo espaço disponibilizado, ao Núcleo de Estudos em Nutrição e Pediatria, o NUTPED, o grupo de pesquisa do qual fazemos parte, em especial a professora Patrícia Padilha, coordenadora do grupo, pelo apoio ao desenvolvimento dessa atividade. A UFRJ segue se renovando e cumprindo seu papel de promover ciência, agora mais do que nunca, por meio das plataformas digitais. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.